Continuamos nos nossos pilares que nós falamos, né? Nós estávamos falando desse. Vamos para o próximo. Suspensão de julgamentos. Antes de julgar a falha de um colega ou de seu superior, coloque-se no lugar dele e perceba como ninguém está livre de cometer erros, nem mesmo você. Se puder, ajude seu colega a corrigir o erro e ensine o que você sabe. Faço questão de enfatizar que as pessoas precisam suspender seus julgamentos, seja sobre alguém ou alguma situação, pois assim será muito mais tranquilo levar a vida tanto profissional quanto pessoal. Ou seja, a gente acaba julgando um colega porque o colega não fez o que ele tinha que fazer, né, lá no setor dele. A gente acaba julgando o nosso gestor ou nosso chefe, falando sobre ele. Então, que a gente não deve julgar nenhuma pessoa, né? Nem amigo, nem gestor, a gente não deve fazer esses julgamentos. O próximo pilar, invista em autoconhecimento. Muitas vezes, por falta de autoconhecimento e autocrítica, temos comportamentos nocivos no trabalho. Em vez de ser grosseiro ou maldoso e magoar os colegas, tentem compreender as razões de seu próprio comportamento. Se são problemas com colegas, insatisfações com a empresa ou de cunho pessoal. Ao compreender o problema, você tem mais condições de mudar as suas atitudes e melhorar os relacionamentos, visto que o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a nos entendermos melhor e aplicar as mudanças necessárias para que haja uma melhoria significativa em todas as nossas relações interpessoais. Desenvolva a sua inteligência emocional, o nosso outro pilar. Profissionais com inteligência emocional desenvolvida conseguem se relacionar melhor com seus colegas, pois lidam bem com críticas e usam-nas a seu favor. Assim, em vez de fazer cara feia e reagir impulsivamente, busque soluções amigáveis para os conflitos, que sejam benéficas, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor, que muitas vezes não sabem lidar com suas próprias emoções e só precisam de alguém para lhe ajudar a orientar nesse sentido. Nesse processo de desenvolver boas relações interpessoais, é importante entendermos que não temos de ser melhores amigos de nossos colegas de trabalho. Na verdade, é primordial apenas que os respeitemos assim como são, para que dessa maneira seja possível trabalhar de forma harmônica e encontrar maneira de juntos alcançarem resultados extraordinários para si e para a empresa como um todo. Não é uma coisa muito fácil da gente desenvolver essa inteligência emocional, né, que a gente acaba misturando as coisas particulares com as profissionais, ou seja, os problemas, mas assim, para a gente manter um bom relacionamento interpessoal, é muito importante a gente aprender a controlar essa inteligência nossa emocional. Então, nós estávamos falando que o nosso tema hoje é as relações interpessoais e saúde individual coletiva. Então, até agora nós falamos sobre os relacionamentos, as relações interpessoais, né? Então, agora nós vamos falar de saúde individual e coletiva. Bom comportamento. O bom comportamento é algo difícil de ser ensinado e talvez por isso seja sempre raro de ser encontrado. A boa educação enferruja por falta de uso. Boas maneiras poderiam ser resumidas em uma única palavra: elegância. Seu comportamento te leva ao sucesso? Simples atitudes fazem toda a diferença. Chegar sempre no horário combinado, cumprimentar os mais velhos de forma formal, informalidade nas relações somente se o outro permitir, agradecer sempre uma gentileza, uma informação
e um cumprimento. Pedir licença para entrar, para passar por uma pessoa na rua e para sentar. Pedir desculpas quando necessário. Dar lugar a pessoas idosas nos transportes coletivos. Saber ouvir e não interromper quem está falando. Não monopolizar uma conversa, mostrando que sabe tudo. Não espirrar sem levar o lenço ao rosto. Não telefonar antes das 8 ou após as 22, a não ser em emergência. Não deixar de responder a ninguém. Ser gentil com a família, com os amigos e principalmente no trânsito. Viver em sociedade não é nada fácil, ainda mais quando precisamos nos portar de forma diferente da que estamos acostumados. É comum que em casa tenhamos atitudes mais descontraídas, despreocupada com as regras de etiqueta, o que é normal, mas não podemos nos portar da mesma forma em todos os lugares. Então, por exemplo, na empresa a gente não pode se comportar da mesma forma que a gente se comporta em casa. Então, ali algumas das figuras para vocês verem, né? Muitas pessoas vão falar o reclamão, fofoqueiro, atrasado, folgado, grosseiro, mal-humorado, mentiroso, né? Então, tudo isso faz parte do quê? Faz parte da sociedade como um todo, né? Ambiente de trabalho. Muitas vezes passamos mais tempo no trabalho do que com a própria família. Portanto, ter um bom comportamento a essa situação tem ligação direta com a sua produtividade, seu respeito e relevância dentro da empresa, além de ser levado em conta na hora da evolução da sua carreira. Uma pesquisa indicou que 2/3 das demissões são causadas por mau relacionamento entre os colegas de trabalho dentro das empresas. Isso mostra como uma boa qualificação técnica e teórica não basta para a carreira de sucesso. Os relacionamentos interpessoais ainda são extremamente importantes em um comportamento. Excelente se torna um ponto diferencial para o profissional. Ou seja, não adianta a pessoa ela tem, né, a carreira dela ter sucesso, ela tem um intelecto, mas se ela não tiver educação ou não respeitar os colegas ou o ambiente de trabalho, não vai resolver nada. Dicas de um bom comportamento no ambiente de trabalho. Seja educado. Seja educado com todos. Cumprimente e responda os cumprimentos. Seja do porteiro, seja do seu chefe. Saiba se relacionar. Seja positivo. Todas as coisas parecem impossíveis de serem realizadas e de ter um resultado real. Mas ajude desde o início com novas ideias. Nunca diga não. Faça parte do time. Envolva-se no trabalho, nas atividades diárias. Respeite as diferenças de seus colegas de trabalho. Seja colaborador. Não desperdice seu tempo com atividades que não têm muito a ver com seu trabalho, lendo jornais ou livros, fazendo trabalho da faculdade durante o expediente, redes sociais, celular, entre outros. Cuidado com o tom de voz. Esteja sempre atento ao seu tom de voz e ao volume. Gritar ou falar de maneira muito espalhafatosa pode constranger as pessoas, além de ser um péssimo hábito. Ou seja, talvez as pessoas estão concentradas trabalhando e você fala de forma muito alta, a pessoa acaba se assustando, né? Então, assim, é um péssimo hábito, ou gritar ou falar muito alto. Por isso que a gente no trabalho não pode se comportar da mesma maneira que a gente está acostumado em casa, porque talvez em casa você fala um tom mais alto, talvez quando você vai chamar uma pessoa, em vez de você chamar normal, você grita. Então, no ambiente de trabalho, a gente tem que tomar muito cuidado, que não pode fazer dessa forma, né? É um péssimo hábito também. A gente não está colaborando, no caso, com esse relacionamento interpessoal também dentro do ambiente de trabalho.